E ontem foi aniversário de 92 anos de Goiânia e nós continuamos por aqui hoje contando um pouco da história dessa jovem capital. Foi no primeiro comício da campanha para presidente do Brasil, em 4 de abril de 1955, que Juscelino Kubitschek ouviu em Jataí a pergunta que arrancou dele a promessa de que mudaria a capital do Brasil para o Planalto Central. A participação de Antônio Soares Neto, o Toniquinho, nessa mudança foi tema de numerosas reportagens e é contada em um documentário feito pelo jornalista Edson Luiz de Almeida. Acompanhe com a gente agora uma matéria especial sobre esse importante personagem da história de Goiás. Ousado, determinado, aventureiro, iluminado, afoito e, por que não dizer, predestinado. É assim que pessoas mais próximas descrevem Antônio Soares Neto, mais conhecido como Toniquinho JK. Apesar de nunca ter tido cargo político, Toniquinho é lembrado como um cidadão extremamente participativo na sociedade. Ana Paula, que é a quinta de 5 filhos que Toniquinho teve com Dona Nelita, descreve o pai como um homem extremamente dedicado aos mais vulneráveis. O maior exemplo que ele nos deixou foi o fato dele ser uma pessoa extremamente humana, humilde, que nos ensinou a servir, né, e amar ao próximo sem esperar nada em troca. Toniquinho completaria 100 anos. Ele faleceu no dia 21 de novembro de 2019, aos 94 anos, depois de um aneurisma. Em 2025, ainda se comemora 70 anos da pergunta que ele fez e que foi um divisor de águas para a história do Brasil. Mas para você entender melhor essa história, nós vamos voltar no tempo. Em 1955, Juscelino Kubitschek deixaria no dia 31 de março o governo de Minas Gerais para se candidatar a presidente do Brasil. E no dia 4 de abril daquele mesmo ano, começaria sua campanha. Para dar o pontapé inicial nesse processo, JK escolheu Jataí, que na época tinha forte participação política no cenário nacional através do PSD. Juscelino resolveu ir na contramão de outros políticos que sempre buscavam os grandes centros do Brasil para fazer suas bases eleitorais. E foi de lá, no interior do Brasil, em Jataí, que uma sequência de imprevistos resultou em um dos momentos mais importantes da história do Brasil. O palanque improvisado foi na carroceria de um caminhão dentro de um galpão em uma oficina mecânica, já que a chuva naquele dia impediu que o discurso de JK acontecesse em comício ao ar livre. Após um longo discurso, Juscelino quis ouvir a população sobre suas demandas e foi nesse momento que o Toniquinho acendeu em JK uma ideia revolucionária que mudou principalmente os rumos da história do Brasil. Ao levantar a mão para uma pergunta, Toniquinho disse: Eu levantei o dedo. Já que Vossa Excelência falou tanto em cumprir a Constituição, nós queríamos saber, se eleito for, Vossa Excelência vai mudar a capital, conforme está previsto na Constituição. Confesso que até aquela altura eu não havia pensado nesse assunto. Esse momento foi registrado em foto nessa câmera fotográfica guardada com muito carinho pela Ana Paula. Fotógrafo e jornalista Sandu, de Jataí, registrou o momento, né, no comício que aconteceu dentro daquela oficina mecânica. Foi ele quem registrou, por meio dessa máquina fotográfica, aquela foto histórica do caminhão. Juscelino Kubitschek assumiu o compromisso de que, se fosse eleito presidente da República, iria transferir a capital do Brasil para o Planalto Central. A construção de Brasília começou então em abril de 1957 e apenas 3 anos após, Brasília já era uma realidade.
Edson foi o diretor do documentário A Pergunta que Mudou a História do Brasil e conta como, na época, um homem de apenas 29 anos conseguiu, com uma pergunta, transformar a história de uma nação. Muitos anos atrás, quando eu ouvi essa história, eu fiquei bastante impressionado e fiquei imaginando onde andará Toniquinho. E tive a grata surpresa de encontrá-lo em Goiânia, alguns anos depois, prestes a completar 90 anos de idade. Roosevelt, além de historiador, é morador de Jataí e filho de Toniquinho. Ele conhece de perto essa história que impactou tanto o país, que hoje faz parte dos registros históricos de Goiás e do Brasil. JK chega a Jataí com 30 objetivos, mas esse não estava entre eles. Mas fala ao público e depois fala durante toda a sua campanha presidencial que o desafio colocado por Toniquinho e aceito por ele iria se transformar em realidade. E assim o fez. Ser filha de Antônio Soares Neto, Toniquinho JK, para Ana Paula, sempre foi sinônimo de revisitar a história. Se para todo filho o pai é um herói, esse símbolo para os filhos de Toniquinho tinha ainda mais significado. E a figura da mãe sempre foi presente em cada momento dessa importante história como uma parceira de Toniquinho. Minha mãe foi aquela companheira, assim, né? Em todos os momentos, em todas as homenagens, foi o apoio, né? Sempre deu muita força, né? Sempre esteve ali presente em todos os momentos. Toniquinho JK é o exemplo de como é importante a participação dos cidadãos nas discussões sobre as políticas que impactam diretamente a vida da sociedade. Ele foi a voz questionadora e provocativa de um povo que nunca se contentou com promessas, mas que sempre fez questão de cobrar soluções para as demandas mais urgentes. E no ano em que Toniquinho faria 100 anos, Ana Paula destaca emocionada e com orgulho como esse personagem histórico se transformou em um exemplo a ser seguido até hoje. E em especial nesse ano de 2025, a gente comemora no dia 4 de abril, né? Nós comemoramos 70 anos da pergunta e agora no dia 25 de outubro, 100 anos, né, do seu nascimento.